Pai, nesta noite, nesse período que estamos unidos. Fala conosco, ter o nosso coração, ter a nossa mente, ter todo o nosso ser, Senhor, voltado para glorificar o Teu santo e precioso nome. Abençoa as nossas vidas, Pai, que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E começou a gravar agora. Você faz a oração, então, Carol? É que porque apareceu para mim. É o seguinte, Carol, vamos para a mensagem, depois a gente faz as orações, tá? Meus irmãos, vamos então ler, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 3. Né? Neste capítulo, nós vamos abordar para a nossa meditação, que é Cristo como sendo o nosso maior ganho, e também, a partir do versículo 12, nós vamos falar um pouquinho da direção, do alvo a qual nós devemos correr. Então, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 21. É um texto bem grande, mas para a gente poder entender todo o contexto aqui. Alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado, filho de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como um lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de que, algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por mim. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, isso também é de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se vergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que dele tem até de subordinar a si todas as coisas. Vamos só ajustar um negocinho aqui que ficou desajustado. Prontinho, câmera 2 agora. Eu estou com um problema aqui no outro computador aqui. Deixa eu aproveitar e sair também aqui, porque deu. Hoje é dia das panes. Prontinho. Bom, o texto que nós acabamos de ler nos faz pensar em algumas coisas. É que eu quero a participação dos irmãos quanto a isso, perguntando, né? Talvez seja uma pergunta óbvia, né? Mas só para a gente poder pensar realmente na nossa vida cristã, e refletir sobre algumas coisas. Por exemplo, eu quero que você pense aí, o que te deixa feliz hoje? Né? Ou o que te deixaria feliz hoje? Pense comigo. Seria uma oportunidade de emprego melhor do que a que você já tem? Seria uma passagem, uma viagem num transatlântico, né, para a Austrália, você ia andar meses aí dentro de um transatlântico, com muita coisa boa lá dentro? Será que isso lhe faria feliz hoje? Será que um valor alto em dinheiro, né, depositado na sua conta como um presente de Natal te faria feliz hoje?
Será que um relacionamento, né, alguém tão esperado, né, aquela pessoa amada do coração, batesse a porta hoje dizendo assim, eis-me aqui, eu vim, né, depois de tanta oração, será que isso seria a alegria que nos faria, ou que nos faria alegres e felizes no dia de hoje? Será que a vacina, tão esperada pelo mundo, né, seria o maior motivo de alegria e de felicidade para os dias de hoje? O que é que nos faz feliz de verdade, né? Talvez todas essas coisas, você poderia pensar, Samuel, mas todas essas coisas me fariam feliz. Quem é que não quer ganhar uma passagem no transatlântico para a Austrália? Andar meses aí dentro de um barco maravilhoso, com sauna, piscina, com quartos maravilhosos, comida de primeira, né, com discoteca, com pessoas maravilhosas conversando, né? Quem é que não gostaria? Ou quem não gostaria de receber, né, uma bolada na conta lá de presentes de Natal, né? Aquela grana assim que você jamais poderia pensar em ter, né? Quem é que não gostaria, né, de ter a pessoa amada, né? De enfim encontrar o amor que tanto buscou na vida, né? E quem é que não gostaria de hoje a certeza mesmo e a convicção de fato de uma vacina eficaz que exterminaria esse vírus tão temido nos dias de hoje? Tudo isso faria as pessoas felizes, claro. Mas meditemos, meus irmãos, o que é de fato felicidade para o povo cristão? Será que essas coisas não são um tipo de alegria momentânea? Porque pensa comigo só aqui, quero que você reflita comigo. Qual seria o seu estado, né, após você ter recebido uma dessas coisas? A passagem para o transatlântico, o dinheiro na conta, o amor tão esperado ou a vacina que foi encontrada para exterminar esse vírus. E após isso, após você receber estas coisas, um tempo depois, você continua com a mesma felicidade quando você recebeu essas coisas? A resposta é simples. Não. Não, porque tudo isso foi momentâneo. Tudo isso você ficou alegre, você se regozijou no momento em que você encontrou ou que você recebeu essas coisas. O que o texto bíblico nos está propondo, meus irmãos, é que para o cristão existe um ganho maior, existe algo muito mais sublime, muito mais prazeroso, muito mais profundo em termos de felicidade do que essas coisas que são passageiras. Bom, a vida de Paulo é esta vida, né? É muito parecido, né, esse texto com o que o nosso pastor reverendo Felipe Fontes pregou domingo sobre a eucatástrofe, né? Em que tudo começa ruim e depois tudo termina bem, né? Paulo, ele fala, né, da sua vida, dos seus perrengues, daquilo que ele passou, né? Mas ele mostra que as coisas que ele passou, né, ele passaria de novo, né? Paulo poderia nos dizer, eu passaria tudo de novo, porque não há ganho maior do que estar com Jesus Cristo. Podemos ver isso dos versículos 1 a 11, como Paulo relata, né, para a igreja de Filipos como ela deve se proteger, né, dos falsos obreiros, daqueles que propõem uma falsa circuncisão, né, daqueles que são chamados por Paulo de cães, né? Paulo diz que, fala um pouquinho dele, quem ele foi, e Paulo diz que o maior ganho dele é poder conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, é tornar, né, é fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Paulo, então, entende que o maior ganho... Bom, e Paulo propõe isso para os filipenses, né? E assim como os filipenses, todos os cristãos deveriam ou devem ter em mente isso, né? Que Jesus Cristo é a maior fonte de alegria. E Paulo não se cansava de repetir isso, irmãos. Né? Um outro cuidado que Paulo relata aqui para os filipenses que eles deveriam ter, além de ter Jesus como a sua fonte de alegria, era ter cuidado, né? Evitar esses falsos mestres. E, meus irmãos, isso é um mal dos nossos dias. Cada dia nós vemos um falso mestre anunciando uma falsa piedade, anunciando um falso evangelho, né? Hoje eu estava vendo um comentário de um desses, né, em que dizia, não, porque eu espero por um grande avivamento, né? Um avivamento em que a igreja olhe mais para o
povo sofrido, para os discriminados, para aqueles sem voz, né? Um discurso totalmente político, né? E Paulo nos orienta, assim como orientou a igreja de Filipos, a tomar cuidado com esse tipo de falso mestre, porque eles trazem um falso evangelho, eles trazem uma falsa aliança. Um outro cuidado que Paulo está dizendo aqui sobre os falsos mestres é para evitar a vaidade dos títulos e da aparência que eles carregavam, né? E que esses de hoje carregam. Para Paulo, apresentar o seu próprio título de judeu, né, ou de um fariseu, era desnecessário. Paulo não estava interessado, né, em mostrar aquilo que ele era. Por isso que ele coloca aqui, olha, se é para mostrar isso que eles estão mostrando, eu sou fariseu, perito na lei, hebreu dos hebreus, né? Então Paulo mostra que isso tudo é vão, né? Se a maior fonte de alegria da vida de uma pessoa não for Jesus Cristo. Paulo fala então do seu novo nascimento em Cristo e faz perceber aqui aos filipenses o quanto o seu passado glorioso, né, falando humanamente falando, de nada valia. Se vocês perceberem, Paulo ele tem aqui um currículo, né, talvez invejado para os demais. Olha o que ele diz aqui a partir do versículo 5. Fui circuncidado no 8º dia, como todo judeu, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, o apóstolo considera todo esse passado glorioso dele como nada, né? Como uma coisa sem valor. E esse entendimento de Paulo era tão profundo, né, que ele diz que considera tudo isso como perda, né, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, né, o que ele chama meu Senhor, por quem perdi todas essas coisas. Paulo está nos ensinando que as coisas desse mundo, que para nós são valorosas e que para nós, por um momento, nos faz feliz, né, tudo isso é perda comparado, né, à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Se a nossa felicidade, se o nosso coração estiver nas coisas desse mundo, meus irmãos, estamos distantes da verdadeira felicidade, que é ter, né, o conhecimento de Cristo Jesus, né, é estar com Ele, é ter Jesus como a nossa fonte de felicidade. Bom, Paulo, então, no primeiro momento, ele diz isso, que as coisas dessa vida não podem, de maneira alguma, sobressaírem a pessoa de Cristo Jesus, ao conhecimento, né, da pessoa de Cristo, a ter Jesus Cristo como nossa verdadeira felicidade. Se uma viagem num grande transatlântico para a Austrália nos faz feliz a ponto de nós deixarmos Cristo em segundo plano, nós estamos errando o alvo. Se a nossa felicidade maior está em ter um recurso financeiro, né, a ponto de nós esquecermos, deixarmos de segundo plano a pessoa de Cristo, erramos o alvo. E serve para todos os outros exemplos. Cristo deve ser a nossa maior fonte. Nós devemos considerar todas as demais coisas como perda, né, diante da supremacia do conhecimento de Cristo Jesus. Bom, um segundo ponto agora, Paulo fala do que ele está correndo, né? Ou para o que, corrigindo aqui, para o que ele está correndo, né? E é interessante, meus irmãos, se vocês forem estudar esse contexto do texto que nós estamos lendo, né? Ou na época em que Paulo está escrevendo isso, você vai se deparar com a cultura grega. E a cultura grega da época valorizava muito o desempenho intelectual e físico, né? Se vocês forem assistir os filmes gregos ou documentários que mostram isso, vocês vão ver muito, né? Que os gregos valorizavam demais o intelecto. Quem era inteligente, quem tinha um intelecto avançado, era muito valorizado. Recebia, né, honrarias. E também é físico. Por quê? Né? Com um físico avantajado, seja ele para a guerra, ou um físico formoso, né, para os relacionamentos, era tido também como muito valor pelos gregos. Então, para eles, a manifestação da divindade se revelava no
no alto rendimento dessas áreas físicas e intelectuais, né? Os gregos, então, eles valorizavam esses dois aspectos por entender que a divindade se revelava nisso, né? Daí o motivo, talvez, dos gregos serem o berço dos Jogos Olímpicos, por exemplo, né? Que é onde você tem que usar muito o físico e muito o intelecto, né? Por quê? Porque ao final de cada competição, o vencedor, né? Ele recebia o quê? Uma grinalda, né? de folhas sobre a sua cabeça, né? Sobre a sua cabeça, em um alto valor em dinheiro, né? Então, ele recebia este prêmio pela sua condição ou física ou intelectual. Então, a partir disso, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma analogia, né? Em comparação, ele compara, então, o cristão a um atleta de alto nível, né? A mais alta, um atleta de alto nível da mais alta competição, ou da mais acirrada competição. Para Paulo, né, é uma batalha tão intensa que olhar para trás pode fazê-lo perder momentos ou segundos preciosos e, consequentemente, perder a corrida, né? Podemos ver isso de forma muito clara, né? A partir do versículo 13, olha. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Que alvo, Paulo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos maduros tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Então, Paulo propõe aqui, nesse segundo momento, em que aquele que tem Cristo como sua fonte de felicidade, ele deve correr para um alvo, em direção a este alvo, e não olhando para as coisas que estão ao redor, né? Um corredor, ele nunca corre olhando para os lados, ele sempre corre olhando para a frente, nem olha para trás para ver se o segundo colocado está alcançando. Ele não fica olhando, né, para ver se tem alguém do lado. Ele corre para frente, ele corre olhando para o alvo. O alvo dele é cruzar a linha de chegada, é ser campeão. E olhar para o lado ou olhar para trás significa perder tempo, perder momentos, perder segundos dessa corrida. O que isso nos ensina, meus irmãos, para finalizar aqui? Se Jesus Cristo é a fonte da sua felicidade, as demais coisas que estão ao seu lado e atrás não vão te fazer perder esse tempo, porque você considerará tudo isso como perda diante da supremacia do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. As demais coisas financeiras, de relacionamentos, materiais, se tornarão sempre segundo plano para os eleitos de Cristo, porque eles têm um alvo, chegar no final e receber a coroa de glória, a coroa para os vencedores, a coroa para aqueles que não olharam para os lados, não olharam para trás, mas olharam para a frente, para o alvo a qual eles tinham determinado chegar, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nesses dias tão difíceis, nesses dias onde o materialismo fala sempre mais alto, onde nós vemos muitos cristãos trocando a presença com Cristo por coisas supérfluas, por coisas passageiras, por alegrias momentâneas, né, que se passarão. E elas desprezam o momento precioso de estar com Cristo. Que Deus nos ajude, nesses dias finais, a resistir todas essas tentações e não olhar para trás, porque nós somos chamados para olhar sempre para frente e nunca olhando para trás. Por isso, façamos como Paulo, olhando para as coisas deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para as coisas que para frente estão por vir, né? Olhando para o alvo maior, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Carol? Amém. Seguindo, eu vou fazer a oração pelo Clamando por Vidas, que são aqueles Carol, nossos... você está sem áudio. Mas eu... Tá ouvindo? Agora sim? Vou fazer a oração pelo Clamando por oração, pessoas que ainda não são convertidas. E em seguida, o Cosme vai fazer a oração pelos pedidos e agradecimentos. A gente tem alguns pedidos e agradecimentos que foram enviados no grupo. Nós pedimos para os irmãos enviarem. E também tem aqueles fixos realmente que a gente ora, né? A minha mãe pede oração pela saúde dela.
Essa semana ela ficou meio malzinha também, o joelho dela tá bem ruim. Sim, E tenho dois basicamente pedidos, é tá, isso. para fazer, para acrescentar aí. Pode falar, que aí Pela depois eu dona, já oro e o Cosme já embala também. pela dona Aparecida, né, que é mãe do Marcelo. Sim. Falei com o Marcelo hoje, ela deu uma leve melhora, mas ainda carece das nossas orações, né? Ela está no estado bem complicado, oremos por ela. Eu quero pedir também pela minha tia, né? A minha tia ontem foi diagnosticada com Covid e ela já foi direto para a UTI e está entubada, né? A situação da minha tia. Ela tem muitos problemas de saúde e esse era o nosso medo, dela contrair esse vírus e complicar a saúde dela. Então, a saúde dela é bem crítica, somente Deus para colocar as mãos sobre ela, né? E a gente estava tudo programado agora para visitá-la, eu ainda não conheço, né? Minha tia, eu ia conhecê-la agora e vai ter que adiar esse plano aí, se Deus permitir, ela sair da UTI. Replanejar. Maria do Socorro. Tá. Então, a dona Aparecida... O Marcelo tinha mandado para a gente aqui já no grupo, e também a Rosângela pede com a família, mas aí, quando a Carol me passar a palavra, eu já menciono os demais. Ok, nós vamos. Então, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, cuidado de nós, ó Deus, e nos guiado para a sua eterna salvação. Que o Senhor possa continuar nos ajudando, capacitando e conduzindo, ó Deus. Nesse momento, nós pedimos pelos nossos alvos de oração, ó Deus, clamando por vidas, e eu peço pela vida da Michelle, minha amiga da faculdade, que o Senhor possa alcançá-la, ó Deus, e se o Senhor quiser, eu possa ser um instrumento usado por Ti, para falar do seu amor, falar da vida eterna em Cristo Jesus. Também te pedimos a Deus por tantos outros nomes que tem nessa lista, o Elvis, o Thiago, que o tio Toninho pede, o marido da Rosângela, Deus também, o Rogério Balho, Deus, que o Senhor possa nos usar como servos teus, ó Deus, para que essas pessoas possam ser alcançadas. Te pedimos também pela Cássia, Senhor, que é colega de trabalho da minha mãe. Te peço pelo filho do Cosme, ó Deus, que o Senhor possa alcançá-lo, ó Deus, que ele possa vir fazer parte desse corpo de Cristo, ó Deus, ser parte dessa família da fé. Abençoe o Samuel que está na liderança, ó Deus, dessa igreja, que está conduzindo a mesa administrativa, que tem trabalhado em prol do reino, ó Deus, que o Senhor possa continuar usando e que essa igreja possa vir a crescer e continuar servindo ao Senhor. Perdoe os nossos muitos pecados, ó Deus, pois nem orar sabemos direito, mas o Senhor, com sua imensa graça e misericórdia, tem nos sustentado. Fica conosco, com perdão dos nossos pecados, é que eu oro. Amém. Amém. Irmãos, ainda em oração, nós vamos pedir pelos pedidos que são feitos aqui pelos membros da nossa igreja. Senhor, vamos orar porque as nossas famílias estão enlutadas, estão doentes, muitos nomes. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe. Senhor, derrama a tua mão de misericórdia sobre nós, Senhor. Tua mão poderosa, ela tem poder para nos curar e nos proteger. A tua serva, Senhor, Rosângela, ela pede pela família do Nicolas, o jovem que foi assassinado aqui na região, faleceu esse final de semana. Que Deus conforte o coração da família, dos pais. Também tivemos um outro jovem aqui, vítima de violência. Que o Senhor consiga levar consolo ao coração desses familiares enlutados. Marcelo também, Senhor, pede aqui para que nós estendamos as orações em favor da sua mãe, Dona Aparecida, que carece da tua atenção, Senhor, da tua atenção de misericórdia e de cura. Nós estamos juntos com o nosso irmão, estamos com ele, é a tua igreja, Senhor, orando pela recuperação dela. Da mesma forma, Senhor, também pela Dona Maria do Socorro, tia do Samuel, que se encontra com essa terrível doença que tem atingido toda a humanidade, meu Pai. Que o Senhor a esteja protegendo e olhe por ela. E também conforte aqueles da família de Samuel que às vezes não entendem os teus desígnios. O Senhor também estenda a minha oração hoje, meu Pai, à nossa igreja do Jardim Horizonte Azul, que possamos continuar no trabalho dedicado a Ti, tendo o alvo como sendo Ti, Senhor, não questões pessoais, que conforme a Carol lembrou, que o Senhor proteja a nossa liderança, os nossos seminaristas,
os nossos líderes e diretores também de sociedades, conselheiros, a tua igreja como um corpo. E também aqueles que não têm cargo específico, mas que sabem que precisam trabalhar por ti. E muitas vezes permanecem na passividade, meu Pai. Uma oração dura, mas que ela é necessária. Ela deve ser acesa, essa vontade, no coração das pessoas. Também continuando pedindo ainda pelos pedidos feitos pela irmã Leonor, pela Serpa, pela família. O Senhor nos abençoe, Pai. O Senhor nos proteja. Seja para com os idosos que estão desanimados, seja para com os jovens, as crianças. Seja para com a tua igreja, de uma forma geral. Nós oramos por isso, pedimos ainda que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos prepare para o dia de amanhã. Essa é a nossa oração que fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, já bati uma fotinha aqui para garantir, né? Pode me travou de novo. Só reforçando, então, esse é o nosso PG agora, na próxima semana, será em conjunto com o Santo Amaro, né? Com outros PGs, uma forma da gente poder interagir com nossos irmãos, com outros PGs, né? Então, 4 ou 5 PGs, dá um torneio de umas 20 pessoas, né? Então, será às sextas-feiras. O link será mandado também nos grupos para que os irmãos possam estar participando. E é importante que os irmãos participem. Santo Amaro é a nossa igreja, né? São os nossos líderes. Nós somos uma congregação de Santo Amaro, então nós devemos participar também, né? E os PGs estão interligados com a nossa igreja de Santo Amaro. Muito importante até para nós conhecermos outros irmãos e estreitarmos aí os nossos laços de amizade e de irmandade. Então, a partir da próxima semana, sempre será sextas-feiras, tá? Mesmo horário, às 8 horas, só que será com todos os PGs, ok? E aí, creio que depois da semana que vem, creio que nós entraremos aí em um período de recesso, mas aí o reverendo Geimar estará comunicando qual o dia certinho na próxima reunião, ok? Deus abençoe, meus irmãos, ótima noite para vocês, né? E nos vemos aí domingo no culto para aqueles que estiverem. Deus abençoe. Amém, amém. Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite.